O HART baseia-se em 5 parâmetros de julgamento clínico para pacientes com dor torácica: história clínica, ECG, idade, fatores de risco para aterosclerose e troponina. Cada elemento pode ser marcado com 0, 1 ou 2 pontos, dependendo da gravidade da anormalidade encontrada, dando uma pontuação final de 0 a 10 pontos. Começando com a história, 2 pontos são dados se a história é altamente indicativa de dor torácica, de origem isquémica, normalmente descrita como dor severa no peito, central ou no lado esquerdo, opressiva, dando a sensação de preenchimento e aperto. Esta dor é iniciada por exercício, frio ou emoção e aliviada por nitratos. A dor pode ser radiada para o braço esquerdo ou direito, ombros ou pescoço e geralmente dura cerca de 5 a 15 minutos e pode ser acompanhada por náusea, vômito ou suor. São dados 0 pontos para uma história de dor no lado direito, descrita como pontada ou facada, iniciada por certos movimentos e que tem uma duração de segundos sem precipitantes. 1 ponto é dado para uma história clínica que contém elementos atípicos e típicos. Relativamente ao ECG, 2 pontos são dados no caso de derivação no segmento ST, elevação ou depressão de mais de 2 mm em pelo menos 2 derivações adjacentes ou uma nova inversão da onda T. 1 ponto é dado quando o ECG não contém alterações específicas ou contém repolarizações antigas, como por exemplo inversão da onda T não contínua, bloqueio completo do ramo esquerdo e ritmo de pacemaker. 0 pontos são atribuídos a um eletrocardiograma considerado normal. A pontuação para a idade é baseada na idade do paciente, com diferentes valores atribuídos para idades de 45 e 65 anos de idade. A pontuação dos fatores de risco é baseada nos fatores de risco clássicos para aterosclerose, hipertensão, colesterol elevado, diabetes, tabagismo, obesidade ou história familiar de doença cardíaca. Quando o paciente tem 3 ou mais fatores de risco ou se tem doença coronária, doença vascular periférica ou acidente vascular cerebral, são atribuídos 2 pontos. 1 ponto é dado quando o paciente tem 1 ou 2 fatores de risco e 0 pontos, se não houver nenhum. A pontuação da troponina é baseada na primeira medição da troponina no serviço de urgência. O estudo HART Score foi publicado antes do uso clínico da troponina de alta sensibilidade. 2 pontos são dados quando o nível de troponina era mais de 3 vezes o valor de referência. 1 ponto é dado para um valor de troponina entre 1 a 3 vezes superior do que o valor de referência e 0 pontos quando a troponina está abaixo do valor de referência. Embora isso tenha demonstrado ser uma estratégia segura e eficaz, o advento de novos testes de troponina de alta sensibilidade e a repetição dos testes de troponina estão a mudar a forma como usamos e aplicamos o HART Score e isso será discutido mais adiante neste vídeo. Então agora, como já sabes como calcular uma pontuação HART, por que não mostrar como isso funciona na prática? Olá, boa tarde. O meu nome é Filipe da Silva, eu sou um dos enfermeiros aqui de Prática Avançada. Como é que se chama? Boa tarde, o meu nome é António Santos. Obrigado, Vanessa. Muito prazer, Sr. António Santos. Igualmente. Portanto, eu fiquei a saber que teve dor no peito hoje. Pode-me dizer quando é que isso começou? Cerca de 4 horas atrás eu estava sentado no meu escritório a trabalhar e começou. Ok. E, entretanto, ainda tem dor neste momento? Precisa que eu lhe prescreva alguma medicação para a dor? Não, no início quando a dor começou era assim muito forte, mas está a aliviar agora. Ok, pronto. É bom saber que a dor está a melhorar. Consegue-me descrever o tipo de dor que teve quando a dor iniciou? Sim, quando eu estava sentado senti assim uma pressão no meio do meu peito e na altura até senti que quando respirava fundo, que este desconforto, esta pressão que ficava pior. Ok. E, entretanto, essa dor que teve só ficou no peito ou sentiu que radiou para os ombros, para o pescoço, para as costas? No início, como eu lhe disse, começou mais no peito, no centro aqui, mas depois começou gradualmente a radiar, sim, e começou a ir assim para aqui, para o meu ombro esquerdo e para o meu lado esquerdo do pescoço também. Compreendo. E lembra-se quanto tempo é que a dor demorou, sensivelmente? Cerca de 2 minutos, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, acho eu. E já teve este tipo de dor no passado ou foi a primeira vez que este episódio aconteceu? Eu acho que foi há 2 semanas atrás. Eu estava atrasado para o trabalho e estava a correr para tentar apanhar o autocarro e senti assim um ligeiro desconforto aqui no meio, mas só durou segundos e depois passou. Eu nem lhe dei grande importância, para lhe ser sincero.
E já notou-se no passado quando faz esforço, portanto, quando tem situações em que corre para o autocarro, por exemplo, faz um bocadinho mais de esforço, ou quando sobe escadas, ou quando se sente um bocadinho mais estressado, já reparou se esse género de situações lhe trazem dor no peito também? Não. Eu até, para lhe ser sincero, eu até corro 3, 4 vezes por semana e nunca reparei ter esse tipo de dor ou desconforto, não. Ok. E já alguma vez visitou o seu médico de família para discutir este problema de dor no peito, ou já alguma vez lhe foi prescrita a medicação no passado, tipo um spray que se põe debaixo da língua chamado nitratos? Não. O único medicamento que o meu médico de família me prescreveu é para a minha tensão arterial e é o Ranidipil. Ramipril. Sim, esse. Ok, muito bem. E além da tensão alta, tem mais algum problema de saúde que eu preciso ter conhecimento? Portanto, coisas tipo diabetes ou colesterol elevado? Não. A última vez que eu vi o meu médico de família foi o verão do ano passado e na altura ele até me mandou para ter alguns testes de sangue e assim e ele disse-me que o meu colesterol estava dentro do normal. Muito bem. É fumador? Não, parei. 3 ou 4 anos atrás. Posso lhe perguntar que idade é que tem? 46. 46 anos, ótimo. Sabe se tem algum familiar direto, portanto, mãe, pai, irmãos, que sofra de doença cardíaca ou doença cerebral? O meu pai, eu acho que foi por volta dos 54, 55 anos, ele faleceu com um ataque de coração. Mas a minha mãe e o meu irmão, que eu saiba, nada. Ok. Pronto, obrigada. Portanto, o que eu vou fazer agora neste momento é, eu vou dar uma vista de olhos pelo seu eletrocardiograma e, entretanto, vou ver o resultado do teste de sangue também e, entretanto, já regresso e já falamos um bocadinho mais sobre isto, ok? Mas, para já, tem alguma pergunta que me queira colocar? Acho que de momento nenhuma. Nenhuma. Pronto, nós já falamos aqui por um bocadinho então, tá? Obrigado. Até já. Bem, isso foi interessante porque esta história não soava como a angina clássica, mas certamente havia elementos sugestivos de isquemia cardíaca. Então eu marcaria esta história como 1. E agora que estamos olhando para o eletrocardiograma, eu posso ver que há alguma inversão não específica da onda T em 1 e AVL, então isso também marcaria 1. O Sr. António tem 46 anos de idade, ele então ganharia 1 por isso, e em termos de fatores de risco, ele tem um pai que teve um infarto do miocárdio aos 50 anos e tem hipertensão. Ele fumava, mas porque ele parou há mais de 90 dias, não pontuamos isso como um fator de risco. Então, isso faz 2 fatores de risco e marcaria 1. Então, isso é 1 para a história, 1 para o eletrocardiograma e para a idade, e 1 para os fatores de risco. Então, tudo o que temos a acrescentar é a troponina de alta sensibilidade, que tem um valor de corte específico de sexo de 34 nanogramas por litro em homens e 15 nanogramas por litro em mulheres. Neste caso, o Sr. António tem uma troponina de 27 e está abaixo do corte e na interpretação tradicional do HART marcaria 0. Olá, Sr. António. Olá. Pronto, desculpe lá tê-lo feito esperar. Tivemos um bocadinho à espera do resultado de sangue, mas Não há entretanto já problema. regressou. Ótimo. Portanto, os resultados são bastante favoráveis, portanto não mostram nada de significativo neste momento, o que é ótimo. Ok. Portanto, o que nós vamos fazer neste momento é repetir o teste de sangue, tá bom? Sim. E entretanto, se o segundo teste de sangue for positivo, vamos ter que o manter cá no hospital. Tá bem. Mas, entretanto, se o segundo teste de sangue for negativo, vamos depois fazer o seguimento disto em consulta externa e, entretanto, fazemos o seguimento com o médico de família também, ok? Há razões para ficar preocupado? Não há muitas razões para ficar preocupado. Portanto, o primeiro teste de sangue já foi bastante esclarecedor. Portanto, o segundo teste de sangue que vamos fazer é só mesmo para confirmar, Ok. mas já foi um resultado bastante positivo para começar. Portanto, eu não me preocuparia muito neste momento. Tá bem, obrigado. Ok? Tem algumas perguntas para mim? Não, obrigadíssimo. Pronto, já voltamos a falar então. Tá, até já. Tá, obrigado, até já.